pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os números primos, tá? Olha, os números primos precisam ser estudados até mesmo para a gente entrar no assunto de MMC e MDC, tá? Números primos é um conteúdo básico da matemática. Então, você pode estar assistindo essa videoaula para aprender os números primos em si, ou até mesmo para relembrar o que são números primos, para aí sim assistir a aula sobre MMC e MDC. De qualquer forma, vamos junto aqui para a gente entender sobre esse conteúdo. Bom, os números primos, como está dizendo aqui no nosso quadro, são os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Bom, o que isso significa? A gente tem que lembrar um pouquinho o que são divisores. Se tiver com dificuldade, assista a minha videoaula sobre divisores aqui no YouTube. Relembrando, vamos pensar aqui, olha, o 4. Quais são os divisores do 4? Quais números dividem o 4 e deixam o resto zero? Bom, 1 divide todos os números, né? O 2 divide o 4. O 3 não divide, mas o próprio 4 também divide. Então, o número 4 tem 3 divisores, o 1, o 2 e o 4. Logo, ele não é número primo. Por quê? Porque para ser número primo, ele tem que ter apenas dois divisores diferentes. O 1 e ele mesmo. Quer ver um exemplo de número primo? O 3. Vamos lá. O 3 é divisível por 1. É divisível por 2? Não. O próximo número que divide o 3 é ele mesmo. Então, o 3 só tem dois divisores, sendo o 1 e ele mesmo. Então, ele é um número primo. A gente pode pegar um outro exemplo, o 5. O 5 tem como divisores o 1 e o próprio 5. Então, ele é um número primo. O 17. O 17 só tem como divisores o 1 e depois do 1 só o próprio 17. Então, o 17 é número primo. Agora você pode estar pensando como é que a gente faz para descobrir quais são os números primos. Eu vou ter que ficar testando todos os números e quando chegar no número grande, né? Bom, isso já foi pensado lá atrás e foi desenvolvido um método rápido e simples para descobrir quais são os números primos entre 1 e 100. Esse método se chama crivo de Eratóstenes, tá bom? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já descarta o 1 porque o 1 não serve, o 1 não é primo. Porque o número tem que ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. No caso, o 1 só tem um divisor, que é o 1, que coincidentemente é ele mesmo. Então, os primos começam da contagem do 2 para cima. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou primeiro marcar os números que eu conheço, que são primos, e a partir deles eu vou cortando todos os seus múltiplos. Então, o 2 a gente sabe que é primo. Agora nós vamos cortar todos os números que são múltiplos de 2 aqui. Agora, por que eu estou cortando os múltiplos dele? Bom, se a gente sabe que para ser número primo, o número tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo, todo mundo que for múltiplo de 2, consequentemente, é divisível por 2. Então, não é primo. Então, vamos lá. Olha aqui, vamos começar. Cortando os múltiplos de 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Finalmente, 98, 100. E agora nós vamos para o próximo número. Depois do 2 foi o 3. Vamos deixar o 3, porque o 3 é primo, e vamos cortar agora todos os múltiplos de 3. Alguns deles já foram cortados por serem múltiplos de 2 também, né? Que é o caso do 6. Depois do 6, o próximo é o 9, 12, 15, 99. Agora vamos para o 5. O 5 nós deixamos porque ele é primo, só tem como divisores 1 e ele mesmo. E vamos agora para os múltiplos do 5. 5, 10, 15, 20, 25. Finalmente, 95 e o 100 já está cortado. Agora o 7, os múltiplos de 7. Vamos lá. 14 está cortado, 21 está cortado, 28,
35, 42, 49, finalmente 91. Fazendo isso, nós já cortamos todos os números que têm divisores de 1 a 100 e sobraram para a gente agora todos os números que são primos entre 1 e 100. Esse aqui é o crivo de Eratóstenes. Agora, nós podemos também escrever os números que não são primos como multiplicação de números primos. E nós fazemos isso através do método da fatoração. Como que se dá? Nós então aqui, façamos uma linha aqui e começamos a dividir o número pelos fatores primos, que são aqueles que nós vimos no quadro anterior. O primeiro número primo é o 2, então nós começamos com o 2. 30 dividido por 2 dá 15. Por que nós começamos com 2? Porque o 30 é divisível por 2. Se não fosse, nós começaríamos pelo 3, ou pelo 5, ou pelo 7, assim por diante. Agora o 15. Podemos dividir pelo 2? Não. Então vamos tentar o próximo, que é o 3. 15 é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 não é divisível por 3, mas o próximo número primo é o 5, que divide o 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Quando nós alcançamos o 1 aqui, significa que terminamos a fatoração. Então, o 30 pode ser escrito como a multiplicação dos fatores primos. 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui é importante porque nos próximos conteúdos de MMC e MDC, nós vamos usar esse método para facilitar a nossa conta. Fazendo agora aqui a fatoração do número 180, podemos fazer por 2, porque 180 é divisível por 2, é par. 180 dividido por 2, 90. 90 dividido por 2, 45. 45 não é divisível por 2, mas é divisível por 3, que é o próximo número primo. Então, por 3 vai dar 15. 15 é divisível por 3, vai dar 5. 5 não é divisível por 3, o próximo número primo que divide o 5 é o próprio 5, que vai dar 1. Então, nós temos aqui 180 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que podemos escrever como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, aqui está o número 180 fatorado em números primos. Espero que tenham gostado, que tenham entendido.